Olá, meus amigos que acompanham o canal Jesus Me Defenda, aqui é Ney Santos e hoje eu tenho uma coisa muito importante para dizer a vocês. Hoje eu quero compartilhar um pouco desse meu testemunho com você. Nesse vídeo eu quero falar especialmente para as pessoas que sempre estão questionando aqui nos comentários, dizendo: Senhor, parece que o Senhor não me ouve, o que é que está acontecendo? O meu deserto não acaba, a minha crise não vai embora. Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Estava indo tudo bem, mas de repente agora a coisa parece que ficou ainda pior. Então eu quero compartilhar uma parte do meu testemunho, quero contar algumas coisas muito íntimas que aconteceram comigo. E eu creio que por meio dessa palavra você vai entender pelo menos um pouco da forma de Deus agir na vida da gente. Há muitas pessoas que nos veem ou nos ouvem aqui falando e às vezes faz uma ideia de que de repente a gente tem aquela intimidade com Deus e tudo dá certo na nossa vida, desde que Deus nos chamou, nenhum problema mais nós tivemos. Especialmente porque tem gente que prega assim, né? Se você tem um problema, se você está com a vida completamente destruída, vem para Jesus e todos os seus problemas vão se acabar. É claro que as pessoas que fazem esse convite têm boa vontade e até boa intenção, porque ela quer que você venha para Jesus. E é claro que Jesus resolve o nosso maior problema, que é o problema da perdição eterna. Jesus Cristo nos dá vida. E aí a gente passa realmente a ter vida de verdade. Agora, enquanto a gente estiver vivo nesse mundo que jaz no maligno, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades e nós vamos ter que nos submeter a algumas palavras difíceis. E quando eu falo palavras difíceis, palavras duras, eu também me lembro daquela passagem que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. O cenário aqui é depois que Jesus prega um sermão dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus vem falar a algumas pessoas que estavam acompanhando ele porque queriam pão, mas pão desse de fermento, de trigo. Queriam alimento, queriam vida fácil, mas não queriam se submeter ao senhorio de Jesus. E depois que Jesus prega aquele sermão que está em João capítulo 6, a partir do versículo 66, a Bíblia diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essas palavras, elas são muito importantes, especialmente para mim, pelos momentos que eu passei. Eu preciso dizer para você que eu não nasci naquele lar evangélico, naquele lar cristão padrão de muitas pessoas, não. Eu nasci numa família abençoada, é claro, tive um bom pai, uma boa mãe. E no começo da minha vida, na minha infância e até o início da minha adolescência, eu até tinha uma amizade com Jesus. Eu até podia dizer que eu tinha uma caminhada com Jesus. Mesmo sem conhecê-lo na sua plenitude, mesmo sem conhecer a sua palavra, eu podia dizer que eu tinha uma experiência, ainda que muito pequena, com Jesus. Mas o que é que acontece quando chega a juventude na maioria das pessoas? Chega a juventude e chega também a vontade de descobrir o mundo, descobrir tantas coisas que o mundo tem. E eu não fui diferente. Eu fui descobrir o mundo, fui descobrir a vida. E descobrindo o mundo e a vida, eu descobri muitas coisas que nos levam à perdição. Nos relacionamentos, nas relações, enfim, eu deixei de ser aquele menino ingênuo e fui experimentar a vida de um menino promíscuo, que tinha inúmeros relacionamentos. E eu passei por maus bocados, quase perdi a minha vida atrás de relacionamentos e relacionamentos. Então houve uma fase na minha vida onde eu poderia resumir numa palavra: eu queria curtir a vida adoidado. Eu queria experimentar de tudo.
Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando e depois eu comecei a querer ter um relacionamento sólido, firme. E eu consegui ter um relacionamento assim. Mas ele era muito conturbado porque eu não tinha Jesus na minha vida e eu não tinha um compromisso com Jesus. Então eu tentava tudo com a força da minha própria mente, com a força do meu próprio braço, com a minha própria força, e eu percebi que eu não podia nada. Essa foi uma fase da minha vida que eu poderia resumir numa palavra apenas: impotência. Eu me via um ser completamente impotente. E foi uma fase em que eu não conseguia nem sustentar a minha família, a minha casa. Eu estava desempregado, não conseguia nenhum trabalho, e eu cheguei a um desespero tão grande, mas tão grande, que teve uma noite que eu estava deitado num barracão, sem emprego, sem esperança, sendo humilhado. Eu cheguei a pensar em fazer um pacto com o diabo, com o fim de ganhar alguma coisa, com o fim de ter sucesso em alguma coisa. Porque eu sempre ouvi as pessoas dizendo: fulano fez um pacto com o diabo e ficou rico. Como eu era um menino ingênuo ainda, eu pensava que isso funcionava. E eu até tentei fazer esse pacto. Mas parece que o diabo não ouviu o meu chamado. E graças a Deus por isso. Aliás, eu cheguei muito tempo depois à conclusão de que o diabo não quer fazer pacto com quem já é dele. Ele quer destruir a vida daquele que está à sua volta. Então, se o diabo tem alguém de graça, por que é que ele vai pagar para ter alguém? Então, essa foi a fase da minha vida que eu posso resumir na palavra impotência. O tempo foi passando e eu fui cada vez mais me afundando em relacionamentos. Parece que na minha vida só existia uma palavra: eu queria me relacionar com as pessoas. Eu queria ter sempre uma pessoa do meu lado. Mas por mais que eu corresse atrás de alguém, por mais que eu tivesse relacionamentos, eu não me sentia completo e realizado. Eu tinha um sonho de poder trabalhar numa emissora de rádio. E eu corri atrás, eu fui atrás de tudo quanto é rádio tentando me encaixar em uma delas. Foi difícil, mas com muito custo eu consegui trabalhar numa emissora de rádio. E era uma grande emissora de rádio. Mas mesmo assim, fazendo a coisa que eu mais queria na vida, eu percebi que eu ainda não era feliz, eu não me sentia completo, não me sentia realizado. Foi um tempo da minha vida onde eu estava trabalhando na rádio, onde eu estava participando de festas, onde eu tinha liberdade para me relacionar com quem eu quisesse, porque nesse período eu não tinha compromisso com ninguém. Mas eu poderia resumir essa minha fase da vida como uma fase de enfado. Eu me sentia enfadado com isso. Eu não conseguia me sentir completo nessa fase. Eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu não me sentia bem. Até que eu consegui, com muito custo, voltar para minha cidade de origem. Depois de rodar por muitas cidades, eu voltei para minha cidade de origem. E nessa minha cidade de origem, eu já estava me sentindo cansado e solitário. E eu me lembro que um dia, mesmo sem ter um compromisso com Deus, mesmo sem ter assim uma aliança com Deus, eu fiz uma oração. Eu estava me sentindo completamente desprezado porque foi uma fase onde eu não conseguia ficar com ninguém, onde eu não conseguia ter uma pessoa do meu lado, e eu me senti muito só. E eu fiz uma oração dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não tenho tido nenhum momento com o Senhor, eu não tenho tido nenhum compromisso com o Senhor, mas eu estou me sentindo muito mal, muito triste, muito só. Eu gostaria de poder ter uma pessoa na minha vida, uma namorada, alguém com quem eu pudesse casar, porque eu estou cheio de bagunça, eu estou cheio de ter relacionamentos sem compromisso. Eu gostaria muito que o Senhor preparasse uma pessoa para que eu pudesse casar. Por que é que eu fiz essa oração e por que é que eu falei assim com Deus? A despeito de eu não ter compromisso com Deus, a despeito de eu viver uma vida libertina, uma vida de bagunça, a despeito de tudo isso, eu sempre estava sendo cercado pelo cuidado de Deus.
eu sempre percebia que numa hora ou outra eu era convidado para participar de um culto, de uma celebração numa igreja aqui, ali, acolá. Eu sempre me via, não passava 2 meses sem que eu estivesse numa igreja, mas eu nunca assumi um compromisso com Deus. Mas eu percebi que havia um cuidado de Deus comigo. E então eu fiz essa oração. Passado não mais do que 2 semanas, eu conheci a minha esposa, com quem eu me casei. Conheci essa menina, ela estava com 15 anos na época, eu com 25, e eu me casei com ela. Namoramos por 5 meses, a gente queria fazer um casamento na igreja, no civil, mas não foi possível em razão da idade dela. Então a gente acabou simplesmente se unindo, né? Se amaziando, como diz no interior. E aí a gente viveu aquele período maravilhoso de lua de mel. Parece que eu alcancei a completude na minha vida, parece que eu estava bem naquele período. Mas o nosso período de lua de mel passou muito rápido, porque 1 ano depois eu já estava completamente enfadado de novo. E foi nesse período que eu comecei novamente a me destruir e tentar destruir o meu lar, com a promiscuidade, buscando outros relacionamentos. E a partir disso, eu percebi que a minha vida novamente estava caminhando para a destruição. O tempo foi passando e eu poderia dizer para vocês que somente o primeiro ano do meu casamento é que foi bom, especialmente para minha esposa, porque os próximos 4 anos que se seguiram foram 4 anos de briga, de traição da minha parte. E a minha esposa, com muita paciência, com muita fé e dedicação, parece que ela continuava acreditando. Talvez porque ela tenha nascido num lar onde ela aprendeu princípios, onde ela aprendeu a ser honesta, fiel, dedicada e jamais desistir de alguma coisa. Então, ela, mesmo sem ter tido uma experiência profunda com Deus, ela buscava Deus em oração e ela me apresentava em oração diante de Deus. Enquanto eu estava nos meus trabalhos, trabalhando em festas de todo tipo, festas noturnas, festas de rodeio, eu estava trabalhando nessas festas e ela estava às vezes sozinha em casa, mas ela estava buscando a Deus e acreditando que Deus poderia transformar a minha vida. E aí, nesse período, passaram-se 5 anos do nosso casamento. Nesse período, eu peguei um trabalho para fazer. Que trabalho era esse? Eu teria a incumbência de entrevistar pessoas na ocasião da comemoração dos 75 anos da Igreja Metodista da cidade de Santo Antônio da Platina. Eu conheci alguns irmãos metodistas, algumas pessoas da igreja metodista, e eles me convidaram para fazer esse trabalho. Eu nunca tinha frequentado a igreja metodista, não tinha participado de nenhum culto dessa igreja. Mas eles confiaram a mim esse trabalho e algo muito maravilhoso aconteceu no decorrer desse trabalho. Porque eu estava acostumado a fazer esse tipo de trabalho de entrevistas. Eu entrevistava políticos, eu entrevistava pessoas famosas, mas eu sempre que fazia esse tipo de trabalho, eu já tinha assim a expectativa do que ia acontecer. Então quando eu peguei esse trabalho eu pensei, bom, vai ser um punhado de gente que vai falar muito bem dessa igreja, dizendo que só essa igreja que é boa, só ela que salva, só ela que tem Jesus. Então eu já estou preparado. E eu fui para as entrevistas, fui conhecer as pessoas que estavam, que eram as pessoas, algumas que estavam desde o início da igreja. Então, na maioria das vezes, eram pessoas com mais de 50 anos, né? Então, de 50 a 75 anos, os 75 anos da igreja. E algo muito maravilhoso aconteceu no que eu ia entrevistar essas pessoas. Eu entrava na casa dessas pessoas e eu sentia uma atmosfera diferente. Para explicar isso e para que você entenda melhor, eu vou fazer uma comparação. Pense que você está andando numa rua da cidade num dia de muito calor e aí você entra dentro de uma agência bancária.
você entra naquele ambiente de ar-condicionado. Você sai daquele calor e entra naquele ambiente de refrigério. Era isso que eu sentia quando eu entrava nas casas das pessoas a quem eu ia entrevistar. Agora, isso não era o principal. O principal eram as respostas que as pessoas me davam quando eu perguntava da experiência delas nos 75 anos dessa igreja, da denominação, da instituição Igreja Metodista. Eu perguntava, fale um pouco da Igreja Metodista nesses 75 anos. E as pessoas começavam a falar assim, olha, Jesus operou uma grande transformação na nossa família. O Espírito Santo fez maravilhas na nossa caminhada. E eu ficava intrigado, eu ficava pensando, mas ao invés deles falarem da Igreja Metodista, eles estão falando de Jesus e do Espírito Santo. E eu falava, mas fale da igreja. Eu forçava as pessoas para eles falarem alguma coisa da igreja, mas eles não conseguiam falar da Igreja Metodista. Eles falavam da experiência com Deus. E quanto mais eles falavam desse tal Espírito Santo, que eu só conhecia de uma reza, eu só conhecia esse Espírito Santo daquela reza que se diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha única experiência com o Espírito Santo era isso. Mas eles falavam como que se o Espírito Santo fosse uma pessoa da família deles. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e porque o Espírito Santo nos capacitou, e aquilo foi mexendo comigo. Parece que nasceu dentro de mim uma curiosidade tremenda para conhecer o tal Espírito Santo. E olha, eu confesso que eu fui me convertendo à medida das entrevistas que eu fazia. Por mais que eu tentasse tirar da boca das pessoas elogios à igreja que fazia aniversário, elas só sabiam falar do Espírito Santo de Deus. E isso foi mexendo comigo. E depois desse trabalho eu fui convidado a participar de uma reunião de discipulado. E ao participar dessa reunião de discipulado, onde um grupo de 8 ou 10 homens se reunia para estudar a Bíblia, eu fiquei ainda mais maravilhado, porque em 2 reuniões destas, eu aprendi mais da Bíblia do que eu havia aprendido ao longo de mais de 25 anos da minha vida. E ali naquelas reuniões eu fui conhecendo cada vez mais da palavra de Deus. E ali Deus foi assentando mais tijolos na construção da minha conversão. E não demorou muito para que eu me quebrantasse e me lançasse aos pés do nosso Senhor Jesus, recebendo-o como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Eu tive uma experiência que foi assim em pequenas doses, mas doses profundas, de testemunhos de pessoas que tinham tido uma verdadeira, uma genuína experiência com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. O testemunho daquelas pessoas, as aulas de Bíblia que eu tive foram transformando o meu caminhar. A minha esposa percebeu que eu comecei a mudar. E eu também comecei a convidá-la para participar dessas reuniões, e nós tivemos, depois dessas reuniões e depois de algumas celebrações, nós tivemos um convite para participar de um encontro, um retiro onde nós tivemos um grande encontro com Deus, que transformou a nossa vida, que transformou a nossa relação. E aí nós passamos a viver aquele momento maravilhoso, aquele momento de primeiro amor, de descobrir as coisas maravilhosas de Deus. Só que esse primeiro amor, parece-me que na vida da maioria das pessoas tem um tempo para terminar a sua primeira fase. Passado essa fase de primeiro amor, vieram as provas. Eu já estava caminhando com Jesus há quase 2 anos, e eu percebi que depois desses 2 anos já caminhando com Jesus, longe, cada vez mais longe da vida de pecado, eu já tinha uma vida de consagração, de oração, de jejuns, de leitura da palavra, de atividades em torno do reino de Deus. E vieram provas, eu passei por uma tremenda crise financeira, que veio, e nessa crise financeira veio também uma crise de fé, porque a gente começa a questionar
por que a gente está passando por aquilo, porque agora você está andando com Deus, agora você não é mais do mundo, como se diz, você está buscando a Deus, você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, você está aplicando os princípios. Por que é que eu estou passando por essa crise? E eu às vezes ficava nessa crise financeira e crise de fé, falava, mas não é possível. Mas Deus foi me ensinando no meio dessa crise que o cristão precisa passar por algumas situações onde Deus vai tirar de nós aquilo que atrapalha o agir do Espírito em nós. Porque por mais que a gente passe por um processo de conversão, tem algumas características que teimam em ficar em nós. E não são características de Deus, são características do inimigo de Deus. A característica do orgulho, da vaidade. O orgulho é uma das principais, porque quando você pode todas as coisas, quando você tem trabalho, quando você tem dinheiro, quando você tem cartões de crédito e cheque, você faz e acontece. Mas quando você fica sem tudo isso e você depende da boa vontade e às vezes de doações, o teu orgulho cai por terra e você começa a experimentar uma nova forma na sua vida, a forma da humildade. E foi por isso que eu precisei passar por essa crise. Mas uma coisa interessante, mesmo em meio a essa crise, eu nunca deixei de buscar a Deus. Eu nunca deixei de trabalhar no reino de Deus. Passou essa crise, veio um período de bonança na minha vida. Pensa num período de prosperidade. É interessante que eu estava no finalzinho da crise quando eu senti o Espírito Santo falando no meu coração. Foi num congresso da Visão Celular, eu estava participando desse congresso, eu me lembro bem que o Senhor falou no meu coração, eu vou te tirar dessa crise. E eu me lembro que, passado pouco mais de 2 meses do momento que ele me deu essa palavra, eu, que estava desempregado, sem nenhum dinheiro, eu não tinha nenhuma conta corrente em banco. 2 meses depois, Deus me abriu portas, eu não sei de que forma. Eu só sei que 2 meses depois eu estava dentro de uma agência bancária tirando um cheque especial. E eu até assustei com aquilo, porque o Espírito Santo havia mostrado aquilo no meu coração, mas eu fiquei assim, sinceramente, eu fiquei sem acreditar, porque eu pensei, eu não tenho nenhuma conta comum, como é que eu vou adquirir uma conta com cheque especial? Porque a gente sabe que boa parte dos bancos tinham como prática primeiro liberar um cheque comum, deixar a pessoa trabalhar um tempo com aquilo, depois, se ela fizesse uma média no banco, é que ela receberia esse crédito, esse cheque especial. Mas Deus sabia que era um sonho que eu tinha, de ter um cheque azul da Caixa. E eu consegui realizar esse sonho. E eu não estou aqui pregando a prosperidade na vida das pessoas, como quem quer dizer, Deus só abençoa quando você tem essas coisas. Não, porque essas coisas às vezes pode ser bênção, mas às vezes pode ser também uma porta para sua queda. E no meu caso, da mesma forma que eu fui abençoado por um bom período a partir desse crédito, eu também caí. Caí porque eu deixei de confiar na bênção de Deus, no cuidado de Deus e passei a confiar no meu crédito. Passou alguns meses, eu já estava com um cartão de crédito com um grande valor de limite, estava com esse cheque, e com isso eu comecei a fraquejar na minha vida de busca por Deus. Parece que eu fui me enfiando numa avalanche de trabalho, mais trabalho, mais trabalho, e eu já não tinha muito tempo para buscar a Deus, já não tinha muito tempo para ficar na presença de Deus. Uma coisa que marcou muito para mim é que, nesse período de muita prosperidade, eu estava cada vez mais me esquivando dos compromissos. Eu que tinha um sentimento de um chamado de Deus para ser um pastor, eu já não queria aceitar isso. Eu pensava comigo, não, eu não quero ser pastor, eu quero simplesmente pregar a palavra de vez em quando, servir a Deus de uma forma menos compromissada. Talvez pensasse assim justamente para não querer abrir mão de algumas coisas que eu tinha. Passado algum tempo, eu tive uma forte queda. Eu tinha um faturamento que caiu 70%. Esse 70% fez um estrago na minha vida.
porque aí eu tinha muitos compromissos para acertar, eu tinha muitas coisas para honrar, e aí eu não tinha como. E eu quero dizer a vocês, para encurtar um pouco o testemunho, foram cerca de 3 anos sem esse 70% no meu orçamento. Nesse período eu precisei muito dos milagres de Deus. Nesse período eu também pude conhecer a provisão de Deus, o cuidado e o amor de alguns irmãos que me socorreram com quantias, com serviço, com donativos, com alimentos, enfim, eu fui muito ajudado por muitos irmãos a quem eu agradeço e por quem eu oro sempre que eu posso, agradecendo a provisão que eles trouxeram até a minha casa. Mas nesse período de crise, uma das coisas mais importantes que eu creio que eu recebi por meio dela, por meio dessa ferramenta chamada crise, foi a convicção do meu chamado. Eu percebi que eu tinha sim um chamado pastoral, eu tinha sim um chamado para cuidar de vidas, um chamado para cuidar de uma parte do reino de Deus. Eu e a minha esposa chegamos à convicção de que Deus tinha sim um chamado para nós, para que nós pudéssemos cuidar de vidas. E em meio a essa crise nós tomamos a decisão de, aconteça o que acontecer, nós jamais deixaríamos de participar do reino de Deus ativamente, não apenas como alguém que oferece parte do seu tempo, mas nós queríamos que Deus nos usasse no nosso tempo integral para poder realmente cuidar de vidas. Foi em meio a essa crise que eu tive convicção do meu chamado. Passados cerca de quase 3 anos em crise, Deus me confirmou nesse ministério. Para resumir tudo, eu já estou com mais de 12 anos caminhando com Jesus. Parece que faz mais tempo. Eu me sinto como alguém que tem 20 ou 30 anos de caminhada. Talvez pelo fato de que eu busquei a Jesus com muita intensidade. Eu sempre busquei a Jesus com todas as forças do meu coração. Não foram nenhuma, nem duas, mas dezenas de noites que eu passei nos montes, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, buscando os dons, as ferramentas para trabalhar para o reino de Deus, para ser alguém que pudesse fazer a diferença. Sempre que eu olhava para a minha vida de passado, eu sempre pensava, poxa, eu me dedicava tanto a uma vida que só me levou para a destruição. Então agora eu quero me dedicar ao máximo numa vida que possa gerar vida. Eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus realmente opere sinais, maravilhas, aquilo que a Bíblia diz, eu quero ver acontecendo durante o meu ministério. E olha que eu tenho visto coisas fantásticas, maravilhosas. Ao longo desse tempo, desses 12 anos, eu vi muitas coisas maravilhosas de Deus. Eu vi muitas situações de dor, de choro, de sofrimento. Houve algumas pessoas com quem eu orei que eu não vi essas pessoas terem um resultado daquela oração naquele momento, mas depois eu soube que Deus fez ainda mais do que pedimos. E eu percebo que Deus tem essa forma peculiar de trabalhar na vida da gente. E ao longo desses 12 anos eu tenho experimentado coisas maravilhosas de Deus. Eu não vim aqui para dizer para você que quando a gente está caminhando com Jesus, tudo dá certo na nossa vida. Não, tem coisas que às vezes a gente não espera e elas acontecem. Às vezes o prejuízo, às vezes a queda, às vezes uma traição, às vezes uma falência, às vezes uma doença. Isso às vezes acontece. Mas saiba que, por mais que essas coisas tentem roubar a nossa fé, a nossa esperança, quando se tem uma experiência com Jesus, essa fé, essa esperança não vai embora. Eu vi pessoas vencendo câncer. Eu vi pessoas vencendo crises financeiras. Eu vi casamentos sendo restaurados. Eu vi pessoas sendo curadas.
Eu vi outros que não foram curados, mas deixaram um grande legado, um grande exemplo de fé e esperança. E não tem coisa mais linda do que você ver um cristão que não abandona Jesus por causa de um problema, por causa de uma dor, por causa de uma decepção, por causa de uma enfermidade. Eu vi pessoas que, a despeito de não conseguir a sua cura, foram daqui para a glória, dizendo: vale a pena servir a Jesus, vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena, vale a pena. E é com base nisso que eu vi, que eu procurei estruturar minha fé. Sempre que uma voz, seja ela de onde for, me perguntava: você não vai desistir? Você também não vai abandonar a fé? Eu dizia: eu não tenho outro para seguir senão a Cristo. Se não for com Ele, eu não quero outro. E se, porventura, eu estiver passando por crise com Ele, ainda que essa crise tente me derrubar, eu sei que Ele não vai deixar. E se ainda assim eu cair, eu sei que Ele vai estender a mão e vai me levantar. E Ele vai me conduzir. O meu desejo é poder um dia proferir as palavras do apóstolo Paulo, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E assim o Senhor vem escrevendo a minha história. Eu creio que ao longo do tempo em que eu estou andando com Jesus, eu já passei por umas 4 ou 5 crises ferrenhas, mas todas elas, sem nenhuma exceção, me ajudaram a crescer um pouco mais. E então, quando eu passo por uma situação de crise, eu já fico perguntando: Senhor, o que é que o Senhor quer tratar em mim nesse momento? Mas já não passa pela minha mente essa coisa de eu vou largar tudo. Sabe por quê? Só há uma coisa a dizer diante de um convite a desistir: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje você pode estar passando por um momento terrível na sua vida, mas saiba, se você tem Jesus, esse momento passa, essa crise passa e você permanece, você continua mais forte do que já era, porque o Senhor não nos abandona. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja qual for o momento que você está passando, eu quero encorajar você a jamais pensar em desistir, jamais desistir, jamais parar, porque o Senhor é aquele que te toma pela mão direita e te conduz, e Ele passa com você, até mesmo pelo vale da sombra da morte, por meio das águas, por meio do fogo, você vai vencer. Como eu venci, você vai vencer. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça feliz nessa caminhada que vale a pena.